mas ele pagou o mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar até o amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se em terra diante de Davi, inclinando-se em terra, lançou aos seus pés e disse: ai, meu Senhor, caia sobre mim a culpa, permita falar tua serva contigo, não te importe com meu Senhor, esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque isso que significa o nome dele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor quando enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. E perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não ache mal em ti todos os dias. E aí eu vou pular e vou para o 32. Então Davi disse a Abigail: bendita do Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingaste. Então eu quero te dizer que existem mulheres que provocam guerras, mas existem mulheres também que encerram guerras. Foi o caso da Abigail. Então, quem foi Abigail? Ela não foi uma profetisa famosa, não foi. Ela não foi uma juíza como a Débora, não foi uma rainha também como Esther. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, inteligente, mas vivendo um casamento difícil. Deu para notar quem era o marido dela, casamento difícil, mas ela carregava algo maravilhoso dentro dela, que era a sabedoria de Deus. E todas nós precisamos de sabedoria vinda de Deus. Por quê? Porque uma mulher sábia, ela pode impedir que o diabo destrua tudo ao seu redor, sabia? Destrua sua casa, seus filhos. Uma mulher sábia, ela é usada por Deus. E ela era esposa de Nabal. Quem era Nabal? Nabal era um homem rico, poderoso, mas ele era mau, duro, perverso, insensato. Inclusive o nome dele, Nabal, significa insensatez. Ele era esse tipo de homem. E eu quero dizer que Abigail, ela convivia com esse homem insensato, mas ela não permitiu que a insensatez dele entrasse nela. E eu quero te dizer, mulheres, que você pode estar no meio de um monte de pessoas difíceis e não se tornar como elas. É possível, sim. E a Bíblia faz questão de dizer que Abigail, lá no versículo 3 e no versículo 33, que ela era uma mulher sensata e prudente. Então, eu quero ver com vocês apenas 4 coisas. Quais foram as atitudes de Abigail? Eu pensei que eu tivesse mudado. Ela agiu e não ficou reclamando. Quando Davi, antes de ser rei, porque nessa passagem, Davi ainda não era rei. Davi era um fugitivo, ele já era ungido, né, como rei por Samuel, mas não tinha assumido o reino, estava naquele processo que Saul, que era o rei, perseguia Davi. Inclusive, antes dessa passagem, ele tinha livrado Saul da morte, porque é aquela passagem antes do 25 no 24, que é quando Saul entra na caverna que está Davi e seus moços, e ele vai fazer cocô, que a Bíblia diz que ele foi aliviar o ventre, né? E aí ele fica numa posição completamente vulnerável a ser morto. E os homens de Davi viraram para Davi e falaram: olha aí, Deus te entregou na nossa mão, te entregou o inimigo na sua mão, vamos matá-lo. E Davi não mata Saul. Falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então, Davi ainda, nesse contexto, ele ainda era, vamos dizer, um fugitivo. Fugia de Saul, e eles viviam pelo deserto com os homens. Ele começou com 300, 400, aqui ele já está com 600 homens. E então,
ele pede a Nabal, ele cuidava da turma de Nabal no deserto, protegia eles. Dava toda a proteção a esses moços quando iam para o deserto. Cuidar das ovelhas, tosquear, seja lá o que for. Então, quando ele precisou, ele pediu a Nabal comida, alimento para ele e os homens. E Nabal respondeu: quem é você? Eu não sei nem quem você é para eu dar minha comida dos meus tosqueadores para você. E tratou ele com desdém. Davi ficou irado e falou: nós vamos terminar a casa desse homem maligno. E aí, então, ele está indo para destruir a casa. E aí os moços contam a Abigail. Abigail, o que ela fez? Ela não foi lá conversar com o marido dela, não. Ela tomou uma posição, ela agiu. O que ela fez? Ela juntou alimentos, ela foi no caminho onde estava, Davi se humilhou e ainda intercedeu pela casa dela. Foi isso que ela fez. Segundo, das atitudes de Abigail, ela foi uma mulher que evitou o derramamento de sangue. Porque Davi estava decidido a matar. Mas a fala sábia de Abigail fez o quê? Mudou o coração de Davi. Então eu quero dizer que uma palavra pode destruir, mas uma palavra sábia pode salvar toda uma geração, que foi o que aconteceu com a casa de Abigail. Então, minha querida, a gente tem mania de falar demais, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que botar guarda na porta dos nossos lábios. Então, vamos pedir ao Senhor: Senhor, guarda os meus lábios, para que eu seja mulher sábia e não fale só por falar. E aqui, quando ela soube que Davi vinha com a espada na mão, ela não perdeu tempo, né? Como eu falei, discutindo com aquele marido horroroso dela, insensato. Ela entendeu algo poderoso, tá? Qual é? Que existem batalhas que não se vence com argumentos, mas se vence com posicionamentos. Ela não ficou lá discutindo, batendo papo com aquele marido doido dela. E quando o marido dela provocava guerra, ela carregava na mão o quê? Pães e uma humildade dentro do coração, que foi o que ela conseguiu convencer Davi de não destruir a casa dela. Quantas famílias não seriam destruídas se tivessem mais mulheres como Abigail? Quantas famílias seriam restauradas se tivesse mais mulheres como ela? Terceiro, ela se colocou entre a espada e a família. Vamos imaginar a cena? Vinham 400 homens com espada na mão, sangue para derramar à vontade. E Abigail, uma mulher sozinha, se coloca entre a casa dela e a morte, que a morte estava chegando. Ela se posiciona entre a casa e a morte e se ajoelha. Quantas vezes Deus está esperando você, mulher, que se levante a favor do seu casamento, a favor da sua casa, a favor dos seus filhos, a favor das pessoas ao seu redor, aquelas que não são casadas. Deus espera que você use de sabedoria e que nós possamos aprender muitas coisas com Abigail. E a Bíblia, em Provérbios 14:1, diz assim, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a mulher insensata destrói com suas próprias mãos. Porque a paciência, a sabedoria, a calma, a palavra fácil, a palavra persuasiva, isso quem tem é mulher. Homem não tem isso não, tem? Só se for seu marido. Os maridos de vocês é assim? Não é. Homem é mais, não é? Homem é homem, né? A gente já sabe como homem é. Mas a mulher não, a mulher tem essa capacidade de lidar com a situação, com tudo. Eu até brinquei aqui da outra vez que a mulher, quando ela está nervosa, ela deixa a casa inteira nervosa. Quando o marido está nervoso, fica só ele nervoso. Ele não tem esse domínio, né, de deixar a casa inteira. Não, fica só ele lá. Até os filhos, quando acordam nervosos, também fica isso, que a mulher consegue arrumar aquilo. Mas se a mulher acordar nervosa, eu já falei, até o cachorro fica nervoso. É ou não é? É. Então, a mulher tem essa sabedoria e tem esse traquejo que é próprio nosso. E ela, então, ela não ficou chorando às escondidas, não, ela se moveu. Ela tomou a posição e ela foi resolver a situação que estava acontecendo na casa dela, para acontecer, né? O quarto é, a palavra dela mudou o destino de um rei.
Preste atenção. Davi reconheceu, no versículo 32, esse versículo eu li, ele quando viu Abigail, ele falou, bendito seja o Senhor que te enviou hoje ao meu encontro. Então, ela não só salvou a própria casa, ela salvou o rei de fazer um desatino, vamos dizer assim, que ia manchar o futuro dele. Porque ele ia matar pessoas inocentes por uma vingança, por uma raiva. Então, uma mulher cheia de Deus e cheia de sabedoria, ela pode impedir que alguém peque. Ela pode impedir decisões precipitadas. Ela pode preservar destinos e chamados. O que tornou Abigail tão sábia e tão especial, que a gente fala da Abigail pela sua sabedoria. O que a tornou tão especial? Ela ter sabedoria no meio do caos, ela não reagiu com emoções, com choro, mas com prudência e sabedoria. O que adianta numa situação de caos você se desesperar? Não vai adiantar nada. Eu falo sempre que nós somos emoções, mas temos que aprender a controlar nossas emoções, porque tem certas horas que você precisa ter sabedoria, prudência, que foi o que ela teve. Segundo, ela ser intercessora da sua casa, porque ela se colocou entre a fúria de Davi e a insensatez do marido. Imagina, 2 homens. Ela teve que lidar com 2 homens, o maluco do marido, em casa, que como enfrenta um homem com 400 homens, que podia destruí-lo, era um insensato mesmo. E a fúria de Davi, que Davi chegou com tudo, né? Para destruir a casa dela. Então, ela foi uma intercessora da casa dela. E ela ter humildade e discernimento espiritual. Abigail, ela reconheceu o chamado de Deus sobre Davi, antes mesmo dele ser rei. Pode colocar para mim o versículo 30 e 31? Olha o que ela fala. Ela foi usada por Deus para... Ela fala assim, eu não estou conseguindo ler, que está pequenininho. No 30 e 31, ele fala assim, ó. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Tem coisa, rei sobre Israel. Então, olha que ela já foi profetizando sobre Davi. E ela ainda fala assim, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e te haveres vingado com as suas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem. Lembras-te da tua serva. O que ela quis dizer? Você vai ser rei. Você vai ser um homem poderoso, você vai comandar toda a nossa nação. Não pode ter uma mancha de sangue. Por uma vingança você matou inocentes. Isso vai pesar o seu coração. Então, ela já profetizou. Então, Deus sempre levanta alguém para nos impedir quando estamos prestes a tomar decisão que pode ferir o nosso propósito. Sabe quando você está tão cansada, você sabe o seu propósito, você sabe o que Deus tem te chamado, sabe o seu lugar em Deus, mas você está tão cansada que você está louca para chutar o balde? Deus levanta pessoas para falar com você, para que isso não aconteça e não venha atrapalhar o propósito que Deus tem na sua vida. E Abigail, ela enxergou o rei antes da coroa. Ele nem estava coroado rei, mas ela já enxergou em Davi um rei. E ela tornou tão especial porque ela também evitou um massacre. A sua atitude impediu que sangue inocente fosse derramado. Então, eu quero falar que quem tem promessa não pode agir como se não tivesse um destino. Nós temos um destino. O destino de cada um de nós é o quê? É o céu. Nós almejamos chegar no céu. Então, você não pode agir imprudentemente, como se não tivesse um propósito e um destino na sua vida. E quem tem promessa não pode manchar o futuro reagindo a provocações do presente. Isso é verdade.
Deus se agradou de Abigail e o que fez por ela? O que Deus fez por Abigail? Porque Deus se agradou da atitude dela, né? Deus trocou o cenário da vida dela. Depois Deus feriu Nabal e matou Nabal. Nabal foi morto por Deus. A Bíblia fala aqui, nós acabamos de ler, que Deus então depois feriu Nabal e este morreu. E aí Abigail saiu de um ambiente de insensatez, de luta, que era, imagina o casamento dessa mulher com esse homem, né? Essa luta que ela tinha, e ela saiu disso e foi para onde? Para o palácio, viu? Ela deixou de ser esposa de um homem insensato para se tornar esposa de um rei. Eu falo que Deus é demais, né? Deus mudou tudo. Ela não precisou gritar, não precisou usar força, não precisou se vingar, não, ela foi apenas sábia, somente isso. E Deus mudou a vida dela todinha, mudou até o endereço dela. Ela mudou para o palácio. E aqui eu quero falar com vocês o seguinte, que hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Que é assim: você tem sido combustível ou água numa situação difícil? Pensa bem. Você tem sido combustível, colocado fogo, lenha na fogueira, gasolina nas brigas, ou você tem sido água que apaga o fogo, acalma as tempestades? Sua reação tem trazido paz ou tem aumentado guerra? Porque tem pessoas que é assim, né? O negócio já está difícil, ela vai lá e complica mais um pouco. Não tem mulher assim? Que em vez de deixar a coisa boa, ela complica. Nós estamos hoje aqui aprendendo com a Abigail, gente, porque ela tinha um casamento difícil, ela tinha um homem difícil do lado dela, um homem ignorante, imprudente, insensato, mas pela sabedoria dela, pelo o mover dela dentro de casa e em situações de perigo, ela resolveu toda a situação. Então, você é combustível ou água, você tem trazido paz ou aumentado a guerra, você tem se levantado em posicionamento, em oração, sabedoria, pela sua casa, pela sua vida. São as 3 perguntinhas que essa noite, né, nós podemos, só estamos aqui em mulheres, podemos refletir na nossa vida, né? Eu quero dizer que Abigail nos ensina algumas coisas. Eu já tinha falado isso, uma mulher sábia pode mudar o destino de uma família, uma mulher cheia do Espírito, ela controla a língua dela, que eu falei até para botar um guarda na nossa língua. Mulheres maduras não alimentam conflitos, pelo contrário, ela se levanta para resolver os conflitos. Uma mulher sábia, ela pode impedir uma tragédia e mudar todo o destino da sua casa. Tem domínio próprio e evita tragédias. Enquanto Nabal provocava guerra, Abigail construía a paz. Isso é uma coisa que nós temos que aprender com ela, com Abigail. Porque nós somos, às vezes, um pouco nervosinhas, irritadinhas, mas nós temos que aprender a dominar tudo isso, todo esse gênio. Eu lembro que o pastor Vilarino dizia uma coisa: quando estivermos em grupo, guarda a língua. Lembra? Quando estiver sozinha, guarda os pensamentos. E quando você estiver em casa, guarda o seu gênio. Porque muitas pessoas acham, são tão educadas no trabalho, meu Deus, resolve tudo, aquilo é uma dama, uma maravilha. Chega em casa, vira um bicho. Então, porque acha que pode fazer o que quiser. Só que nós temos que tratar as pessoas, as melhores pessoas são a nossa família. Então, é elas que precisam ser bem tratadas. Se você trata os lá de fora bem, quanto mais seus amados, é ou não é? Então, nós temos que entender isso. A nossa casa, esse gênio ruim, você deixa lá na porta. Antes de entrar em casa, entra em casa calma, serena, do jeito que você é lá fora. Que lá fora você não faz ignorância com ninguém, você não briga com ninguém, chega em casa, despeja tudo em cima do coitado do marido. Não. Ou do coitado de quem mora com você, de um filho, de uma amiga, sozinha, sei lá. Mas guarde o seu gênio quando você entrar em casa.
E eu queria falar 3 frases que eu queria que todas nós falássemos como uma profecia nas nossas vidas, a partir de hoje. Eu vou falar, você repete. Eu me levanto como mulher sábia. Eu me levanto como mulher sábia. Escolhida por Deus para proteger minha casa. Escolhida por Deus para proteger minha casa. Impedir tragédias. E viver os planos maiores que Ele preparou para mim. Eu me recuso a permitir que a insensatez dos outros destrua o meu destino. O meu destino não será definido pelo caos, mas pelos planos de Deus para a minha vida. Eu florescerei onde o Senhor me plantou, em sabedoria e paz. Amém? Essa era a palavra rápida, curta, para nós nessa noite. Nós vamos orar agora. Wanda e a Isa vão louvar, enquanto as meninas, alguém avisa as meninas que vão colocando a comida na mesa. Enquanto nós vamos cantar, mas primeiro nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Deus, nós estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus grandioso. Deus, nós confiamos, nós conhecemos o Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos da sabedoria, a sabedoria que vem do Teu trono da graça. Jesus, traga essa sabedoria para cada uma de nós aqui, que nós sejamos as mulheres sábias, as mulheres que edificam o seu lar. Jesus, traga para nós a calma, a tranquilidade, a humildade, a capacidade de enfrentar toda e qualquer situação sem sair do prumo que é o Senhor nas nossas vidas. Deus, fala no profundo dos nossos corações, fala nas nossas mentes, nos ensina, Deus, a sermos a mulher que o Senhor quer que cada uma de nós sejamos, a mulher sábia, a mulher de Provérbios 31, que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e ainda permanecer alegre e feliz. Deus, nós precisamos do Senhor para que nós possamos conduzir o nosso lar com sabedoria, os nossos relacionamentos na sociedade, nosso relacionamento social, nosso relacionamento na igreja. Deus, nós precisamos olhar para o outro com um olhar de amor, um olhar entendendo as dificuldades de cada um de nós. Deus, nós precisamos ter essa sabedoria. E nesta noite, todas as mulheres que estão aqui, ó Deus, nós estamos nos colocando diante do Teu altar. Eu estou entregando cada mulher aqui, Deus, para que seja ministrada pelo Teu Espírito Santo. Querido Deus, entre no coração de cada um de nós, vai tirando angústia, vai tirando alguma confusão, vai tirando algum levante do inimigo, vai trazendo para nós a paz que excede todo entendimento, mas é essa paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso, Deus, nesta noite, recebe as nossas vidas em Tuas mãos e nos torne essa mulher sábia, que possamos aprender grandes vitórias, grandes lições que Abigail, nesta noite, através da vida dela, nos ensinou. Que nós possamos, ó Deus, ser uma mulher sábia. Em nome de Jesus, já abençoamos também todo alimento.
abençoamos as irmãs que fizeram, agradecemos por cada uma delas, que elas recebam nesta noite uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, a porção dobrada do teu amor, e que elas possam ser renovadas no Senhor. E esse alimento faça bem a cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém.